você sabe que perante a lei não pode, perante a tradição não pode, perante a liturgia não pode. Eu não posso te ceder a água do meu cântaro. Como que eu vou te dar água e como mais tu vem me oferecer água? Só que a verdade é que a conversa de Jesus nunca foi terrena. A conversa de Jesus nunca foi limitado ao que os nossos olhos podem ver, mas sim ao que o nosso coração pode sentir. É por isso que a proposta de Jesus para aquela mulher era: permita-me partilhar do teu cântaro, que não tem a ver com a água daqui, mas com a intimidade do teu coração, que por consequência eu te darei uma água da qual você nunca mais terá sede. Jesus está dizendo para aquela mulher: o cântaro pode até ser teu, mas a água jorra de mim. O cântaro pode até ser teu, mas quem supre as necessidades sou eu. O cântaro pode até ser teu, mas quem faz, quem sacia a sede sou eu. Jesus está dizendo para aquela mulher e diz para nós nesta noite: o sonho até pode ser nosso, mas é Cristo quem realiza. A ideia pode até ser nossa, mas é Cristo quem concentriza. É Cristo quem faz, é Cristo quem muda. Nós podemos estabelecer algumas coisas com a força do nosso braço, mas o único que estabelece o sobrenatural no natural é Cristo. Jesus está dizendo para aquela mulher: não se trata mais do cântaro, não se trata da água, não se trata do poço, mas se trata de quem te oferece, da centralidade das Escrituras. E quem é o centro? Jesus é o centro. E quem é o centro? Jesus é o centro. E quem é o centro? Jesus é o centro. E quem é o centro? Jesus é o centro. Se esse Deus é bom, corrobora com o que o salmista há muito tempo já vinha proclamando: que se a essência de Deus é bom, certamente que a sua bondade e a sua misericórdia nos perseguirão todos os dias da nossa existência. Glória a Deus, aleluia. Bondade essa que uma vez mais é materializada na minha vida, pelo privilégio, pela alegria de aqui poder estar na cidade de Poconé pela primeira vez. Eu falei o dia inteiro brincando hoje que eu saí de um calor de 10 graus de Chapecó para pregar o frio intenso de 40 aqui de Poconé. Meu coração está em festa, ainda que não seja possível transmitir a plenitude daquilo que sinta. Eu quero que vocês sintam o meu abraço, o meu carinho. Um dos principais termos para a palavra sacerdote, à luz da Bíblia, resume na ideia de pontífices. Pontífices eram pessoas aptas, capazes, habilitadas para construir pontes, porque a igreja foi chamada para isso, para construir pontes que ligam pessoas. Por isso, eu quero aqui agradecer a Deus pelas pontes que Ele vem me presenteando ao longo do meu caminho. Pontes essas que não dão só acesso a um lugar, que não conduzem só uma região, mas que acesso íntimo da nossa alma, o nosso coração, entram na nossa vida. Por isso, quero uma vez mais deixar aqui explícito a minha gratidão ao pastor dessa casa, pastor Gênesis Rondon. Que Deus continue lhe abençoando grandemente, que faça próspero os seus caminhos, a sua chamada, e que tudo quanto o Senhor tem pela frente ainda possa ser testificado ao seu coração, bem como essa igreja. A todos os cantores que me acompanham, ao meu querido amigo, companheiro Gileade, que já está desde ontem, o Donizete, já estamos colega de quarto, decidido. Eu confesso que eu preferiria dividir o quarto com a minha esposa, mas por uma escolha de Deus, ou melhor, uma permissão de Deus, uma escolha do Gênison, ela não pôde vir, não quis pagar passagem de jeito nenhum. Mas ela mandou um abraço a toda essa igreja, e não trago só o abraço dela, trago também do meu pastor Ederson John, um abraço a toda a igreja, e claro, o abraço fraternal da igreja a qual eu pertenço, Manancial de Vida. A todos vocês, sintam-se abraçados. Na pessoa do pastor Gênison, eu expresso a minha gratidão a toda a sua família, que Deus continue vos abençoando grandemente. E claro, meu carinho especial àquelas que são o motivo de nós nos reunirmos aqui hoje em festa, a USADEPER. Isso? Falei certo? USADEPER. Olha, eu sempre aprendi que dentro da Assembleia de Deus a turma mais canela de fogo que tem é essa. Será que é verdade? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá bom? Receba o meu abraço. Vamos para aquilo que nos interessa. Evangelho descrito por João, capítulo de número 4. Quantos acharam, pode dizer um amém? Amém.
O verso é o verso de número 28, João, capítulo de número 4 e verso 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Será que com um coral bem bonito no 3 nós poderíamos repetir todo mundo junto? 1, 2, 3. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Eu acho que para a quantidade de pessoas é muito fraco o barulho. Vamos de novo? 1, 2, 3. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Pode tomar o seu assento, glorificado o nome do Senhor. Essa bolsa é sua? Eu que achei que Eu prometo ser fiel àquilo que Deus colocou no meu coração, mas eu pediria para você, por gentileza, de evitar se locomover nesse momento, ficar no seu banco, para que você não venha perder aquilo que o Espírito Santo tem aos nossos corações. O cenário aqui é Sicar. Jesus está nos primórdios, no começo do seu ministério, e conforme os feitos, os milagres, a mensagem de Jesus ia tomando proporção, imediatamente em via contrária vinha se surgindo as primeiras oposições ao ministério de Jesus. Todavia, como ainda não era o fato, ainda não tinha chegado o momento de Jesus combater esses que surgiam contra, Jesus não foge, até porque Jesus nunca precisou fugir de problemas, ele sempre foi a resposta, a solução para tais. Jesus parte da Judeia para a Galileia. Durante esse percurso ele vai chegar em uma província de Samaria chamada Sicar. Muito provavelmente cansado da viagem, com o sol escaldante de quase meio-dia, ele se assenta num poço, manda os discípulos ir comprar pão. Quando ele está sentado nesse poço, descansando, na mesma tomada de Atos vai surgir uma mulher. Mulher essa que a Bíblia não retrata o nome, mulher essa que a Bíblia não dá qualquer munição para que nós possamos criar uma ideia sobre qual era a sua fisionomia. Todavia, a Bíblia vai falar algo que já materializa a condição dessa mulher, uma samaritana. No mesmo momento que ela chega no poço, ela olha para Jesus, Jesus olha para ela. Naquela troca de olhares de silêncio, Jesus decide romper essa barreira, quando lança uma petição a esta mulher: mulher, dai-me de beber. Você pode repetir comigo no 3, dai-me de beber? 1, 2, 3. Dai-me de beber. O curioso aqui não é o que Jesus está falando. A problemática aqui reside no fato de que quando Jesus se comunica com essa mulher, Jesus está quebrando algumas barreiras, a saber, da qual eu destaco duas. A primeira, quando Jesus fala com aquela mulher, Jesus está quebrando uma barreira cultural, uma barreira porque não era lícito, não convinha, não pegava bem um mestre, alguém que era líder, conversar com mulheres em públicos. Agora, esse não era o maior dos problemas. Quando Jesus conversa com essa mulher, Jesus está quebrando outra barreira, a saber, uma barreira que diz respeito à sua origem, uma barreira racial, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E é curioso, e você precisa entender para que possamos chegar naquilo que o Espírito tem a propor nesta noite, qual era essa divisão. Desde que a monarquia foi dividida em dois reinos, o reino do sul e o reino do norte, o templo que ficava em Samaria era um templo que não era aceito pelos judeus. Entretanto, para que o povo não precisasse peregrinar até Jerusalém para entregar o seu sacrifício em Samaria, eles estabelecem um templo para que pudesse ter sacrifícios. Todavia, quando o rei da Síria vem e destrói toda aquela região, leva o povo cativo, é em Samaria que fica somente o povo pobre da terra. Uma vez que fica o povo pobre da terra, eles começam a se misturar, a se relacionar com outras origens, quebrando, portanto, uma aliança estabelecida com Deus lá com Abraão, que o povo seria um único povo, de uma única dependência, de um único sangue, de uma única descendência. Portanto, a guerra entre judeus e samaritanos consiste no fato de que
samaritanos não eram judeus puros. Todavia, aqui já começa a aquecer o meu coração, porque Jesus nunca foi guiado por culturas, Jesus nunca foi guiado por barreiras, Jesus nunca foi guiado pelo entendimento, a cosmovisão social. Jesus sempre foi guiado por propósitos, e em Samaria tinha um propósito a ser feito, um encontro com uma mulher. Diga comigo, encontro no 3, 1, 2, 3. Encontro. Desse encontro nasce a perspectiva dos versículos que mais chama atenção nessa história, a saber, o versículo de número 4: e era-lhe necessário passar por Samaria. E era-lhe necessário passar por Samaria. Essa necessidade tem dois pontos de vista. O primeiro ponto de vista é de que quando João escreve que era necessário que Jesus passasse por Samaria, ele estava falando sobre uma rota geográfica lógica, ou seja, para sair da Judéia e ir até Galiléia, e da Galiléia até a Judéia, ficava exatamente no meio a província de Samaria. Portanto, há quem defenda que quando João fala que era necessário passar por Samaria, está falando sobre algo lógico, que era obrigatório Jesus passar por lá. Todavia, nós temos uma segunda perspectiva, que é a que aquece o meu coração, de que quando João escreve que era ali necessário que Jesus passasse por Samaria, Jesus escolheu, contemplou, traçou, decidiu e passou por Samaria, porque havia a necessidade de ter um encontro. E você há de convir comigo que os encontros de Jesus sempre foram o objetivo. As rotas traçadas por Jesus nunca tiveram como ponto final uma cidade em específico, mas sempre os encontros que haveriam ao longo do caminho. Por isso que quando nós vamos ver na Bíblia que Jesus traça a rota em direção a Jericó, quando ele está passando no meio de uma multidão, eis que um homem de pequena estatura sobe uma figueira brava para olhar Jesus passando. Quando Jesus para, ele olha para cima e diz: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje me convém pousar em tua casa. Curioso é que quem olhava de fora dizia: olha só, aquele que se diz mestre, aquele que se diz líder, está dormindo, repousando na mesa de pecadores. Mas a verdade é que o encontro que Zaqueu teve com Jesus ao longo do caminho transformou a casa de pecador em casa de salvação. Quando Jesus traça a rota em direção à casa de Jairo, um dos chefes da sinagoga, a Bíblia diz que enquanto ele passava por entre a multidão, uma mulher tomou coragem e falou consigo mesmo: se eu apenas tocar a hora das suas mestres, eu serei curada. Assim ela faz, toca nas horas de Jesus. Jesus no mesmo momento para e diz: olha, alguém me tocou. Curioso é que quem olhava falava: é claro que alguém te tocou, a multidão te aperta, tem muita gente. Jesus, entretanto, faz uma coisa dizendo: não, esse toque foi diferente, porque de mim saiu virtude. A verdade é que o encontro da mulher do fluxo de sangue ao longo do caminho não apenas só estancou a sua enfermidade física, mas sarou uma necessidade que ela tinha dentro de si, que era de rejeição, de abominação, de impureza, e ressignificou isso ao ponto que aquela que carregava dentro de si o sentimento de impura e de rejeitada, agora proclama em alta voz o que Deus fez na vida dela. Quando Jesus traça a rota em direção a Jericó mais uma vez, a Bíblia diz que quando ele está passando, um cego de nascença, saber, Bartimeu levanta sua voz e grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqui há algo belo, porque quem olhava dizia: fica quieto, aceita a tua condição, você é cego desde nascença, é o mestre que está passando, não atrapalha, não incomoda. Mas a Bíblia diz que quanto mais falava, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O encontro de Bartimeu com Jesus ao longo do caminho não trouxe apenas luz aos seus olhos, mas trouxe salvação à sua alma. E os encontros de Jesus têm as suas peculiaridades. O encontro de Zaqueu se deu porque Zaqueu subiu. O encontro com a mulher do fluxo se deu porque ela tocou. O encontro com o cego vai se dar porque ele gritou. E o encontro com a samaritana vai se dar porque era-lhe necessário passar por Samaria. E a pergunta que ecoa nesta noite é essa: eu não sei o que você vai fazer para chamar a
atenção do mestre. Eu não sei se você vai subir, eu não sei se você vai tocar, eu não sei se você vai pular, eu não sei se você vai gritar, eu não sei se você vai cantar, mas eu tenho uma boa notícia: nós estamos em Samaria e Jesus escolheu, decidiu, optou, traçou, e é necessário que ele passe por Samaria. Aleluia! Necessidade essa que resume-se ao encontro. Diga comigo, encontro no 3, 1, 2, 3. Encontro. A resposta dessa mulher, quando Jesus fala com ela, é lógica, é compreensível. Como tu, sendo um judeu, pede de beber a mim, que sou uma samaritana? O senhor não pode fazer isso. Como se não bastasse apenas disso, Jesus vai mudar toda a conversa e vai bagunçar o sentido. Quando ele olha para ela e fala: olha, a verdade é que se tu conhecer aquele que te pede dar-me de beber, é você quem pediria, porque eu tenho uma água para te dar. A resposta, a expressão dela é muito racional, quando ela olha para Jesus e fala: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água da vida para me dar? É curioso que essa inimizade entre judeus e samaritanos era tão grande, que existiam algumas coisas estabelecidas no seio da cultura. A saber, existiam alguns judeus mais tradicionais que preferiam fazer um desvio de 3 dias a mais de caminhada simplesmente para não colocar os pés em Samaria. Ainda que algumas relações fossem possíveis, você vai ver que a relação mercantil era possível, porque quando Jesus está ali, ele fala para os discípulos: vão comprar pão. E aqui vem algo que não cabe na minha mente entender. Qual a lógica? Qual o sentido de 12 homens irem para uma padaria, para uma mercearia comprar pão? Não tem lógica. Imagina ele chegando na padaria, a alegria do padeiro dizendo: agora o meu dia está feito, 12 clientes. Quantos pães você olha? Vê para nós 20, 30. Não tem sentido 12 homens irem a uma padaria buscar pão, até que nós entendamos a forma de Jesus trabalhar. Jesus nunca trabalhou com lógica, Jesus nunca trabalhou com sentido. Jesus faz o que quer, da forma que quiser, quando quiser e como bem entender. Jesus manda os discípulos ir comprar pão, porque o encontro que ele tinha para ter com aquela mulher no poço não era para ser coletivo, mas era para ser individual. A igreja é coletiva, o congresso é coletivo, o cantar é coletivo, o pregar pode ser coletivo, o evangelizar pode ser coletivo, mas se prepare que nesta noite Deus marcou encontros que vão além da esfera coletiva, mas encontros individuais. Encontro que vai consistir em um único objeto, em um único elemento: cântaro. Quem pode repetir isso comigo? Cântaro no 3, 1, 3. Cântaro. Cântaro era uma espécie de garrafa, um copo, muito comum entre os viajantes, porque ao longo do percurso das suas longas caminhadas, se fosse um calor como o de Cotoné, era necessário que eles tomassem água o tempo inteiro. Portanto, eles carregavam consigo algumas bacias. Todavia, a tradição era tão grande, tão forte, tão impregnada, essa diferença entre judeus e samaritanos, que jamais um judeu poderia tocar, fazer uso, comer na mesma vasilha, tomar água no mesmo copo que um samaritano. Porque samaritano não se dava com judeu, judeu não se dava com samaritano, então jamais poderia alguém fazer uso do mesmo copo, da mesma bacia, do mesmo cântaro que um samaritano houvesse. Portanto, se torna ainda mais incompreensível o que Jesus está falando para aquela mulher, porque a proposta que Jesus está fazendo é aquilo que ela entende. Ela olha para Jesus e pede: olha, tu não tem nem cântaro, como tu está me oferecendo água? Primeiro, você rompeu uma barreira racial: eu sou homem, você é mulher. Segundo, você rompeu uma barreira cultural: eu sou samaritana, você é judeu. Terceiro, você está me propondo algo que você sabe que perante a lei não pode, perante a tradição não pode, perante a liturgia não pode. Eu não posso te ceder a água do meu cântaro. Como que eu vou te dar água? E como mais tu vem me oferecer água?
A conversa de Jesus nunca foi limitado ao que os nossos olhos podem ver, mas sim ao que o nosso coração pode sentir. É por isso que a proposta de Jesus para aquela mulher era: permita-me partilhar do teu cântaro, que não tem a ver com a água daqui, mas com a intimidade do teu coração, que por consequência eu te darei uma água da qual você nunca mais terá sede. Jesus está dizendo para aquela mulher: o cântaro pode até ser teu, mas a água jorra de mim. O cântaro pode até ser teu, mas quem supre as necessidades sou eu. O cântaro pode até ser teu, mas quem faz, quem sacia a sede sou eu. Jesus está dizendo para aquela mulher e diz para nós nesta noite: o sonho até pode ser nosso, mas é Cristo quem realiza. A ideia pode até ser nossa, mas é Cristo quem concentriza. É Cristo quem faz, é Cristo quem muda. Nós podemos estabelecer algumas coisas com a força do nosso braço, mas o único que estabelece o sobrenatural no natural é Cristo. Jesus está dizendo para aquela mulher: não se trata mais do cântaro, não se trata da água, não se trata do poço, mas se trata de quem te oferece, da centralidade das Escrituras. E quem é o centro? Jesus é o centro. E quem é o centro? Jesus é o centro. E quem é o centro? Jesus é o centro. E quem é o centro? Jesus é o centro. Estamos aqui nesta noite pelo centro que é Jesus. Jesus, 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 Jesus. É o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Não tem a ver com a água, não tem a ver com o cântaro, não tem a ver com o poço, tem a ver com quem fala contigo. Ainda que indigente aquilo que Jesus está falando na perspectiva da mulher, a reação dela vai ser interessante. Porque algo que Jesus fala, que ainda que tivesse algumas barreiras sendo quebradas, tem algo que aquece o coração dela. Porque ela olha para Jesus e fala: então dai-me dessa água, para que eu não precise nunca mais vir aqui buscar. Aleluia. É necessário que você entenda que a necessidade dessa mulher não consiste numa ideia de sede física, fisiológica. É uma dor que não é identificada pelos olhos, mas que é sensitível ao coração. É uma necessidade que não pode ser detectada pelos olhos, mas que dilacera a alma daquela mulher. E a resposta reside no fato do horário que ela se encontra com Jesus. A Bíblia vai dizer que é próximo do meio-dia. Não era incomum mulheres estarem em poços. Aliás, nós vamos dizer que os maiores patriarcas encontraram suas esposas exatamente em poços. Você vai ver que Isaac encontrou Rebeca, Jacó, Raquel, Moisés, Zípora, porque era comum. Pelo período da manhã iam as mulheres casadas. Diga comigo: mulheres casadas no 3, 1, 2, 3. Mulheres casadas. Pelo período da tarde iam as mulheres solteiras. As mulheres casadas iam pelo período da manhã para encher os seus vasos de água, para ter água para fazer os seus afazeres. As mulheres solteiras iam pelo período do fim da tarde, quando o sol já estava se pondo, para pegar água para passar a noite. Ou seja, era muito estratégico. Eu sou solteira, eu vou ao fim da tarde quando o sol já está se pondo. Eu sou casada, eu vou antes de nascer o sol, para que o calor intenso do meio-dia, o calor intenso do sol não me aqueça e não gere um desgaste físico. A pergunta que fica, portanto, é essa: qual a lógica? Qual o sentido? E quem vai ao poço justamente ao meio-dia? No horário que o calor é intenso, no horário que o calor dilacera o físico, no pior horário que se pode escolher para ir ao poço. Qual que é a lógica? Ela não vai nem de manhã e ela não vai nem de tarde, ela vai justamente ao meio-dia. A verdade é que vai ao poço ao meio-dia quem não pertence a nenhum grupo. Pelo período da manhã e as mulheres casadas. Essa mulher foi casada mais 5 vezes, e o marido que ela tinha não era dela. Então vai pelo período do fim da tarde, quando não tem tanto sol. Ela também não pode, porque ela não é mais solteira, ela não é mais pura. Quem olhava para aquela mulher encontrava nela fracassos da vida. Portanto, quando aquela mulher passava, todo mundo olhava e sabia que era uma mulher que teve 5 casamentos fracassados. E o que ela estava
vivendo não era dela. Com o uso apropriado aqui, muito respeitoso da expressão, à luz cultural e tradicional, aquela mulher era uma prostituta. Quando aquela mulher passava, todo mundo sabia que era uma mulher fracassada nos seus relacionamentos, fracassada nos seus casamentos. Ela carregava o rótulo de uma prostituta. É por isso que ela vai ao meio-dia, porque ela não quer encontrar ninguém, ela não quer encontrar um dedo apontando, ela não quer encontrar alguém falando algo, ela não quer encontrar alguém tecendo algum comentário. Ela vai ao meio-dia porque ela sabia que se ela fosse ao meio-dia, ela não encontraria absolutamente ninguém. E ela é certa nessa concepção, nessa perspectiva, porque naquele dia ela não tem um encontro com qualquer pessoa, mas ela tem um encontro que iria transformar a sua existência. Só vai ao poço ao meio-dia quem quer fugir de julgamentos, só vai ao poço ao meio-dia quem fracassou na caminhada da vida, só vai ao poço ao meio-dia quem não deu certo, só vai ao poço ao meio-dia quem carrega a vergonha consigo, só vai ao poço ao meio-dia quem quer fugir de tudo e de todos, só vai ao poço ao meio-dia sonhadores taxados de louco, só vai ao poço de meio-dia os desprovidos de relevância. Mas enquanto ela está pensando que o meio-dia é o melhor horário para ela fugir de todos, já tinha datado por Jesus que o meio-dia seria o melhor horário para ele ter um encontro e ressignificar uma história. Só vai ao poço ao meio-dia quem se sente desprezável, só vai ao poço ao meio-dia quem não enxerga mais perspectiva, só vai ao poço ao meio-dia quem não tem mais razão, quem não tem mais propósito, quem não tem mais sonhos. Talvez você veio aqui como essa mulher: eu vou ao meio-dia para ninguém me perceber, para ninguém me ver, para ninguém me tocar, não vou conversar com ninguém. Mas eu tenho uma boa notícia para você: antes mesmo de você sair de casa, Deus já havia estabelecido esse horário, essa casa, nessa cidade, esse pregador, para fazer um encontro individual contigo, dizendo: mulher, dai-me de beber, dai-me de beber, dai-me de beber, dai-me de beber. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. A lógica é contrariada, porque pela primeira vez na história, Aleluia. não é a fonte que está abaixo do poço, mas é a fonte que está sentada em cima do poço, falando com aquela mulher. Quando ela pede, dizendo: Senhor, eu quero o que tu tem para me oferecer, Jesus lança algo que vai dilacerar o coração dela. Vai, chama o teu marido. A colocação de Jesus fere o coração daquela mulher, ao ponto que ela imediatamente vai mudar o rumo da história, o rumo da conversa. Vai olhar para ele e falar: olha, eu vejo que tu és profeta. Então me diga onde que nós devemos adorar. Aliás, é necessário que nós entendamos que o contexto aqui de adorar não diz respeito a levantarmos as nossas mãos como hoje fazemos, diz respeito a levar um cordeiro para o sacrifício. Ela olha para Jesus e fala: olha, nossos pais nos ensinaram na concepção de que o nosso sacrifício deve ser feito aqui, em Samaria. Todavia, vocês judeus insistem por dizer que o nosso sacrifício tem que ser feito no templo, em Jerusalém. Agora existe uma problemática, me pergunte qual no 3, 1, 2, 3. Não, finge que você está interessado, 1, 2, 3. Quando o rei da Síria veio, ele destruiu tudo que tinha em Samaria. Portanto, Samaria não tem templo. O local que ela mora não tem um templo apropriado para que ela possa entregar o cordeiro para o sacrifício. Ela é samaritana, portanto as barreiras culturais e raciais impedem com que ela chegue até Jerusalém para entregar seu sacrifício. Como ela não tem templo e não pode levar o cordeiro para o sacrifício, ela é samaritana e não pode levar o cordeiro para o sacrifício até Jerusalém, o cordeiro vivo, materializado por Jesus, decide se apresentar a ela. Glória a Deus. Aí Jesus vai responder a pergunta dela dizendo: mulher, a verdade é que vai chegar o tempo, ou melhor, já chegou, em que o Pai procura verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade.
E Jesus está mudando a concepção daquilo que ela foi ensinada. Jesus está dizendo para ela: mulher, não tem mais a ver de onde, mas de como. Não se trata mais sobre o lugar, mas sobre a intenção. Mulher não é mais uma adoração baseada em um espaço geográfico construído por mãos humanas. Não. Não se baseia mais essa adoração no método, na lei, naquilo que foi nos passado pelos nossos pais. A adoração não se reside mais de como, mas a adoração se reside em quem é entronizado nessa adoração. É por isso que, se for no mais belo dos palácios, entre príncipes, reis e governantes, e tiver pessoas desejosas, e Cristo for entronizado, aí Ele se manifestará. É por isso que pode ser na mais horrenda rua, no pior dos bairros, entre desprezados, rejeitados, injustiçados, se tiver 2 ou 3 corações desejosos, e Cristo for invocado, aí Ele se manifestará. É por isso que pode ser dentro da sala, na sua casa, sem ninguém, somente o louvor na TV, você de joelho no chão. Se o seu coração for desejoso, você começar a entronizar Cristo, aí Ele se manifestará. É por isso que a igreja pode sair de 4 paredes e ir para um bairro na cidade de Poconé. Se tiver 2 ou 3 corações desejosos e Cristo for entronizado, aí Ele se manifestará. Quem dirá aqui? É por isso que pode ser dentro desse ambiente, com caixas de som, com louvor, com música. Se tiver 2 ou 3 corações desejosos a entronizar em Cristo dentro desse ambiente, aqui Ele se manifestará. Não, eu prego para uma igreja viva. Eu estou dizendo a você que para nós vermos a manifestação de Cristo, não precisa de auê, não precisa de pulo, não precisa de pregação, de cantor. Precisa apenas de 2 ou 3 corações desejosos dizendo: Senhor, nós entregamos a nossa adoração na essência do que somos, na essência do que somos. Receba como um perfume. Aleluia. Se Cristo for entronizado, Ele se manifestará. Ela entende, aí ela vai lançar perspectiva futura sobre Jesus, dizendo: olha, tá bom, bem eu sei que virá um que se chamará o Messias, e esse vai nos ensinar tudo quanto queremos aprender que ainda não sabemos. Aí vem a beleza desse texto. Jesus olha para ela e fala: eu sou o que fala contigo. Glória a Deus. Aleluia. É a primeira vez na história, a primeira vez nas Escrituras, que Jesus vai se identificar de forma escrita como Messias. O problema não reside em Ele se identificar porque realmente era. A inconsistência reside a quem Ele se identifica. É Deus tremendo. Aleluia. A conversa de Jesus com aquela mulher reside sobre um elemento, a saber, água. O capítulo anterior, Jesus está falando do mesmo elemento, mas não é com uma prostituta, é com Nicodemos, escriba, fariseu, mestre da lei. Nicodemos não vem confrontando Jesus, ele vem dizendo: olha, eu sei que tu é o Messias, olha tudo quanto tem feito. Agora Jesus não se identifica a ele como Messias. A pergunta é: qual a lógica? Qual o sentido? Qual a razão? Qual a congruência de Cristo não se manifestar um escriba, um mestre da lei, alguém dotado de entendimento, mas se manifestar uma que era rejeitada pela sociedade, uma prostituta? A lógica reside naquilo que nós pregamos: cristianismo. Glória a Deus. Vou Aleluia. repetir: cristianismo. Glória a Deus. Aleluia. Cristianismo. Aleluia. Aí já dizia, de forma parafraseada, o sábio Gilberto Araújo: o evangelho apresentado pelo cristianismo é a carta de alforria para muita gente, é a devolução do senso de dignidade e de honra. Por isso que aqui mesmo, dentro desse ambiente, entram pessoas rejeitadas, desprezadas, desprovidas de influência, desprovidas de capacidade, desprovidas de esperança, carentes de pai, carentes de amor, carentes no espírito, e de uma forma sobrenatural a se depararem com esse movimento, com esse ambiente, com o primeiro
começam a ser transformadas imediatamente. Dentro desse ambiente entram pessoas que estão sem rumo, que estão sem esperança, que estão perdidas, mas através do teu glória a Deus, através do teu aleluia, através do teu abraço, através do teu cântico, através da mensagem, através do acolhimento, elas encontram o senso da vida dela, suas vidas são transformadas e elas ganham de volta aquilo que nunca se teve ou que fora se perdido. É por isso que na mesa do cristianismo, onde Jesus se senta, tem espaço para filho de princesa e filho de escravo, e nessa mesa Jesus não julga quem somos, de onde viemos, misérias, percalços, mas nessa mesa Ele nos faz reino e sacerdote, portadores de uma mesma promessa. E que promessa é essa? Experimentar da graça, da redenção salvífica na cruz, no Calvário. Eu tenho uma boa notícia para você: nós estamos em um ambiente em que a mesa está posta, e nessa mesa tem a água da vida, nessa mesa tem o pão da vida, e nessa mesa tem o sangue da vida.